Boa noite, a paz do Senhor, muita paz e vida para você que está no seu lar agora. Mais uma vez estamos juntos agora, nós aqui na tenda da família e você na tenda da sua família, unidos no Espírito e unidos pela internet também, juntos para adorarmos a Deus, para compartilharmos a palavra de Deus. Tenho certeza que você hoje no culto da esperança vai ter um toque de Deus na sua vida e nós seremos tremendamente abençoados. Então, fique ligado agora, aquieta-te aí no seu divã, no seu sofá, na sua cadeira, na sua mesa e compartilhe conosco este momento, juntos cultuando ao nosso Deus maravilhoso. Eu quero abrir este culto lendo aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, uma importante palavra que é a base de toda a nossa fé e de toda a nossa esperança. Diz no capítulo 2, do versículo 11 em diante: lembrai-vos que noutro tempo eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homem. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, os mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Graças a Deus, temos esperança hoje. Hoje não somos mais sem Deus e sem esperança no mundo. Hoje temos Deus e temos esperança. Bem-vindos ao culto da esperança. Pela cruz nós fomos reconciliados e temos ambos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Convido você que está na sua casa, com o seu celular, na sua TV, agora a curvar sua cabeça, colocar sua mão no seu coração e juntos podemos abrir este momento com uma oração, nosso Pai que está no céu, para que Ele venha e abençoe este momento em que estaremos juntos agora e logo, logo Deus tem uma palavra para você, vamos adorá-lo e Deus com certeza estenderá a sua mão sobre o seu lar. Amado Deus e Pai, que neste momento o Senhor venha conectar todos os teus filhos contigo através da internet, através deste culto online, que o teu Espírito Santo visite agora as crianças, o adolescente, o jovem, a jovem, os casais, os idosos, que o Senhor esteja protegendo, abençoando e entrando agora em cada família, em cada casa, com uma palavra de esperança, Senhor, e juntos nós podemos preparar o nosso coração, cantando louvores ao Senhor. Nós entronizamos o Senhor neste momento, em nossos lares, para a tua glória. Amém e amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar.
recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto
que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. De braços abertos pra mim, pra ti, pra Aleluia. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na casa do Pai, onde nós estamos louvando e adorando a Deus. E nessa noite, eu queria que você abrisse comigo a tua palavra, que diz assim, lá no Salmo 3, são promessas de Deus para nós, são promessas que Deus faz para que cada um de nós recebemos aquilo que nós queremos receber a cada dia. Então, nessa noite eu quero ler com você o Salmo 103, que diz assim no versículo 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O 4 diz assim, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Nessa noite, Deus quer te coroar aí na sua casa, sentadinho com a tua família, reunidos para ouvir o culto,
para celebrar a palavra de Deus. Então Deus hoje quer te coroar com cura, quer te coroar com vitória, quer te coroar de todas as coisas que Ele tem para você. Então nessa noite eu quero convidar você a crer comigo que o Senhor vai te alcançar aí na tua casa, e Ele vai te alcançar com cura, com vitória, com bênçãos. Então fecha os teus olhos aí na tua casa e você receba esta oração. Eu quero nessa noite liberar para você daqui, da tenda da família, uma bênção especial, a cura que você está precisando hoje. Talvez seja a cura das suas emoções, com tudo isso que tem acontecido aí ao nosso redor, mas saiba de uma coisa: basta uma palavra do Senhor ao teu respeito, basta uma palavra de cura ao teu respeito, e o Senhor fará na tua vida tudo o que você precisa hoje. Então fecha os teus olhos, eu vou estar orando daqui, mas você vai receber aí na tua casa, sentadinho aí, assistindo o culto online, onde Deus vai chegar com a providência dEle. Ele te coroa de todas as bênçãos nesta noite, amém? E uma das curas que Ele quer fazer na sua vida hoje é que você receba a cura de toda enfermidade no teu corpo, no teu emocional. Fecha os teus olhos agora e nós vamos orar aqui, e você vai receber aí na tua casa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite nós cremos, ó Pai amado, num milagre em cada casa agora, Senhor, em cada um que está assistindo agora, Pai amado, que está ouvindo agora esta oração. A tua cura, Senhor, vai chegar em cada lar. Senhor, nós repreendemos, ó Pai amado, toda enfermidade, seja ela qual for, emocional, física. Senhor, nós repreendemos toda dor de cabeça, nós repreendemos, ó Pai amado, toda dor no corpo, toda gripe que tem vindo, Senhor amado, contra o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos aqui a falência já, Pai amado, de todo o vírus que tem vindo, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então nós estamos declarando agora a cura do Senhor chegando em cada casa. Espírito Santo de Deus, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que ministra em nossos corações agora, alcance aqueles que estão nos hospitais, alcance aqueles que estão esperando uma resposta. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Agora, Senhor, visite cada casa que está ouvindo este culto, visita cada vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos enviando agora uma palavra, uma promessa do Senhor de cura a todos aqueles que estão agora precisando de uma cura. Senhor, o Senhor é poderoso para alcançar muito mais além aqueles que estão aqui em Mojimirim, aqueles que estão fora. Nós sabemos, Senhor querido, que o Senhor vai muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então nós declaramos agora sobre o teu povo agora a cura da alma, a cura do espírito, Senhor. Ó Deus querido, a cura do corpo. Em teu nome é que nós estamos orando, e o Senhor faz todas as coisas, porque nós cremos, Senhor. Nós decretamos agora a tua palavra em cada casa. Receba a cura, receba a vitória, receba o renovo do Senhor. Renove, Senhor, a fé de cada um que está agora, Pai, ó Deus querido, em suas casas, para que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, toda sorte de bênção, como diz a tua palavra, alcance cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Aí na sua casa agora, coloque a tua mão poderosa para fazer a obra maravilhosa na sua vida. Eu estava ouvindo antes de vir para o culto aqui o novo ministro da Saúde. Ele estava dizendo sobre as enfermidades não Covid, né? Que só se fala do coronavírus, mas tem muitas outras enfermidades que estão assolando o nosso Brasil, e com certeza vai também causar problema no sistema público de saúde. Então nós temos que orar não somente por essa enfermidade do coronavírus, que é a mais grave no momento, mas há tantas outras. Eu quero mandar uma palavra aí para a Ju, que nos pediu oração. O seu estômago já sarou, em nome de Jesus. Mandar uma palavra aí para o nosso querido diácono Zé Carlos, que em nome do Senhor Deus está dando um coração novo para ele. E enfim, todos que estão aí buscando uma cura, Deus nos deu essa direção hoje de orar pela sua saúde, em nome de Jesus. E agora nós vamos orar pela saúde financeira de cada pessoa. Eu sei que tem muita gente preocupada, tem muita gente
até ansiosa com o que pode vir a acontecer. E eu quero dizer para você que você não se preocupe, que você coloque a tua vida e as tuas finanças nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mais abaixo no capítulo 8 de Romanos diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então Cristo te ama, Deus te ama, e a Bíblia diz que Ele não deixará faltar o pão na mesa daqueles que o servem. Então nós vamos orar agora pela sua prosperidade financeira, nós vamos orar pela provisão de Deus, e uma das formas de nós fazermos isso, não é só orando, mas é também trazendo uma conexão perfeita para ativar as riquezas do reino, que são os dízimos e as ofertas. Você não deve, em hipótese nenhuma, parar de ofertar e dizimar só porque estamos em uma crise, em uma pandemia, de forma nenhuma. Você não pode deixar de semear, de plantar, porque senão você não vai colher. Então nós vamos orar agora e estaremos num ato profético orando. Eu sei que tem gente que está separando lá no cofrinho, já a igreja vai abrir em nome do Senhor, e nós vamos ter cultos aqui na igreja. Você vai poder trazer, você que está fazendo seus depósitos pela conta, fique à vontade. E nós vamos também, sempre aos domingos e sábados pela manhã, a igreja está aberta, não para culto, mas para você vir e orar e ficar um pouquinho na casa do Senhor, e pode fazer também as suas contribuições. Então nós vamos orar agora. Tenha fé. Inclusive tem gente pedindo para mim orar para que esse auxílio emergencial do governo saia, pessoas que estão esperando a aprovação. Coloque nas mãos de Deus agora, confie no Senhor agora, porque nós vamos declarar em nome do Senhor Jesus as riquezas do reino, as provisões do reino sobre a tua vida agora. Pai celestial, não há crise no céu, as suas mãos nunca ficam vazias, porque o Senhor tem muito, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso nós oramos por aquelas pessoas que estão aguardando este auxílio emergencial e que foi nos solicitado a oração. Nós te pedimos, olha com misericórdia e abençoe essas pessoas, ó Pai, que elas sejam surpreendidas com uma boa notícia, em nome de Jesus. Senhor, preserva os empregos, preserve as empresas, guarde os empresários e os trabalhadores. Senhor, nós oramos em nome do Senhor para que este país não venha sofrer nenhum tipo de caos social. Nós intercedemos pelas autoridades que cuidam do Ministério da Economia. Nós oramos para que o Senhor possa cuidar da nossa nação. Mais uma vez, e assim como o Senhor fala ali no livro de Isaías, que nós devemos lembrá-lo, eu quero lembrá-lo, Senhor, do jejum nacional que nós realizamos nesta nação, junto com o presidente da República e autoridades e eclesiásticas de todo o país. Nós declaramos, Senhor, que nós cremos neste ato profético e que o Brasil será nação diferenciada e que nós seremos celeiro para as nações, não somente no espiritual, mas também no material. Senhor, abençoe esta terra, abençoe este país, ó Deus, abençoe os brasileiros, em nome de Jesus. E também, Pai, pedimos misericórdia para que todas as nações sejam amparadas e que eles reconheçam que toda a provisão vem do Senhor e que só o Senhor pode sarar a terra ferida, seja pela enfermidade social ou pela enfermidade física. Nós declaramos: Deus, sara esta nação, em nome de Jesus. Essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou.
de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Essa nação com o seu poder, com o óleo da tua unção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos agora ouvir a sua voz, ouvir a sua meu Deus, em nome de Jesus. Nós também oramos nesse instante, Senhor, pelo Kleber, que chega esse pedido de urgência. Nós entregamos ele em tuas mãos, ó Deus, que o Senhor envie agora uma palavra, ó Deus, e o teu anjo de cura sobre ele. Em nome de Jesus, que toda febre seja repreendida e que ele seja alcançado pela tua presença agora. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos, porque o Senhor já está em movimento, em operação para curá-lo e para nos curar também através da pregação da tua palavra agora, em nome de Jesus, amém e amém. Você que quer fazer o seu pedido de oração, você pode estar entrando aí, escrevendo, os meninos vão estar colhendo para você e no final nós vamos colocar na nossa casinha de oração e vamos estar orando logo em seguida. Já vou deixar o evangelista Valdeci encarregado no final do culto trazer para nós a nossa caixinha de oração. Você pode mandar o seu pedido e nós vamos estar colhendo aí através da internet e estaremos orando no final ainda pela sua vida. Hoje nós vamos então, como estamos tendo o nosso culto online e para não sobrecarregar demais aqui as transmissões, etc., nós estamos fazendo mensagens um pouquinho mais curtas para que você possa assimilar e estar muito abençoado com a palavra, e de maneira que algumas mensagens eu estou fazendo em primeira e segunda parte. Hoje nós vamos terminar
Não é que as mensagens ficam sem uma conclusão, não. Mas nós continuamos o assunto sempre que for necessário, trazendo uma mensagem completa para o teu coração. Hoje nós vamos continuar o tema sobre a nossa corona vida, né? Que foi domingo passado, nós pregamos aqui, não perca a sua coroa, foi o tema, e hoje eu vou continuar aqui dando 3 dicas para os guardiões da coroa. Hoje o tema é Guardiões da Coroa, e eu vou dar 3 dicas para você não perder a sua corona vida, para você não perder a sua coroa. Preste atenção, você que está em casa, no seu celular, na sua TV, Deus vai falar com você agora nesta palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Preste atenção nisso, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Seja um guardião da tua coroa. E no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, diz assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas das coisas que hás de padecer, pois o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê, pois, fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Recapitulando aqui então, para que você possa entrar na segunda parte da mensagem, domingo passado nós falamos que o propósito de Deus, o plano de Deus sempre foi nos coroar. Aliás, nós somos a coroa da criação. Diz a Bíblia que Deus, olhando para toda a sua criação, Ele não viu nada que ele pudesse realmente colocar o seu espírito, colocar a sua essência, a sua semelhança. Então ele diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E então foi colocado o Espírito de Deus, o hálito de Deus, o fôlego de Deus, e o homem se tornou alma vivente. Então nós somos a coroa da criação, criados para reinar, criados para a realeza, para a nobreza. Aprendemos domingo aqui muitas coisas sobre isso, que nós fomos criados um pouco menor do que os seus anjos, e recebemos poder e glória. Ele nos coroou com tantas e tantas provisões e bênçãos que já aprendemos domingo passado. Porém, nós perdemos esta coroa, por causa da desobediência e o pecado original. A coroa caiu da nossa cabeça, e então seríssimas consequências foram colocadas sobre nós. Mas Deus continuava com o seu plano original vivo, como está até hoje vivo na nossa vida, para restaurar outra vez a glória e a nobreza original com a qual nós somos criados. Para isso, Ele teve que enviar o seu Filho unigênito para vir a este mundo, e ali Ele tirou a sua coroa de ouro, deixou no trono do céu, desceu à terra, tomou uma coroa de espinho, nos resgatou do pecado, nos redimiu e colocou outra vez, através da sua morte na cruz e a sua ressurreição, Ele colocou outra vez a coroa de glória na nossa cabeça. E agora eu e você temos a responsabilidade de sermos guardiões da coroa. Precisamos guardar esta vida, guardar esta essência, esta originalidade, esta semelhança, esta vida nova que nós recebemos, esta vida de libertação, de alegria, de paz. É preciso guardar todas essas coisas. Lá em João capítulo 8, um pouquinho antes de Apocalipse, melhor, versículo 8, a segunda carta, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Eu sou apaixonado por esse versículo. Eu não sei se tem outro que eu gosto tanto quanto este, mas ele é demais, porque ele chama a nossa responsabilidade pessoal. Olhe por ti mesmo, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Não perder a coroa que Ele nos deu, não perder a salvação, não perder a libertação,
oração, não perder a intimidade com Ele, não perder de maneira nenhuma a amizade com Deus. É muito sério e ao mesmo tempo esclarecedor, porque aqui, pelo que eu entendo aqui, nós já ganhamos o jogo. O jogo está ganho, só que nós temos que perseverar até o fim. Olhem por vocês mesmos para que não percamos o que temos ganho. Não perder aquilo que já está na mão, não perder aquilo que já está na nossa mão, a taça. Temos que guardar a coroa. Pense, meu querido, quantas coisas você tem guardado. A gente guarda tanta coisa que não precisa lá em casa, Cada um aí, inclusive eu, guardamos tanta coisa que não precisa mais. Guardamos madeira velha, guardamos sapato velho, guardamos roupa velha, guardamos parafuso velho, guardamos lâmpada velha, guardamos documento velho. Então, esses dias eu fiz uma limpeza, peguei um monte, dei uma caixa de papel que estava guardado e não tinha mais sentido. A gente guarda e guarda tanta coisa, e às vezes guarda coisas que não deve de jeito nenhum. Guarda rancor, guarda mágoa, guarda coisa no coração que vai prejudicar você, guardar e as pessoas que você ama. Guardamos essas coisas que não precisam ser guardadas, e naquilo que devemos ser guardiões, muitas vezes negligenciamos. Guarde a tua coroa, não perca o que você já ganhou. Olhai por vós mesmos para que não percamos aquilo que já ganhamos, mas recebamos o inteiro galardão. Deus quer que você chegue no final e entre na glória e receba o galardão inteiro. Aleluia! O galardão inteiro, meu amado, receber a taça. Eu fico imaginando nesse texto aqui, sempre me vem à mente, como eu sou mais voltado para o futebol, gosto mais do esporte do futebol. Futebol é assim, você está jogando lá, está ganhando o jogo, tem que ficar atento até o último minuto, porque no último minuto você pode tomar o gol e perder o jogo. O jogo está ganho, está na mão, mas descuidou, afrouxou, se distraiu, e quantos jogos importantes a gente viu acontecer isso, No finalzinho vai lá e toma o gol, perdeu a partida, estava com a mão na taça, mas perdeu. Assim muitos crentes, muitos cristãos não estão apercebidos de que é um perigo. Você precisa ser um guardião vigilante da tua coroa, para que você não perca o que você já ganhou, mas receba o inteiro galardão. Deus deseja entregar a coroa final. Ele já nos coroou, mas tem uma coroa, que é a coroa da vida, que Ele vai dar àquele que for fiel até a morte. Essa coroa, ela precisa ser guardada, e eu vou te dar 3 dicas simples, como você deve guardar, como ser um guardião da sua coroa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Para que você seja coroado, para que você seja um guardião da sua coroa, a figura mais linda que poderia aparecer, aparece aqui, a figura de um soldado, que está na guerra. Nós estamos em uma guerra. A preservação da coroa exige guerra espiritual. Nós estamos numa batalha. Para nós não perdermos a coroa, é preciso ser um soldado destemido, é preciso ser um soldado legítimo. Diz o texto aqui, que aquele que está na guerra, aquele que veio ao Senhor, aquele que se alistou para a guerra, ele não deve se embaraçar com o negócio desta vida, não deve se embaraçar com as coisas deste mundo, mas deve militar legitimamente para ser coroado. É isso aí. Então a primeira dica: atue com legitimidade, seja uma pessoa legítima. Quando fazemos casamento, geralmente a gente pergunta para o noivo ali: você recebe esta mulher como a tua legítima esposa, como teu legítimo marido? A palavra legítimo quer dizer de acordo com as regras, quer dizer fiel, quer dizer leal, quer dizer
aquele que cumpre as regras. Nós estamos hoje em uma constante batalha, e é preciso guerrear segundo as regras, é preciso militar legitimamente para aquele que nos alistou para a guerra. Não dá para ir para uma guerra e querer fazer guerra a grosso modo, querer fazer guerra ao nosso próprio modo. Nós temos que guerrear segundo o que nos alistou o nosso general. Ele nos deu dicas, ele nos deu diretrizes, ele nos deu as regras. A regra é clara e nós precisamos seguir as regras do nosso general. Não devemos, em hipótese alguma, nos embaraçar como soldados e nos tornarmos ilegítimos. Tem muita gente com atitudes ilegítimas, tem muita gente ferindo a lealdade, tem muita gente ferindo a fidelidade, tem muitas pessoas que estão lutando fora de cobertura espiritual, que estão querendo enfrentar o adversário do seu jeito, mas a Bíblia diz: não será coroado aquele que não lutar legitimamente. Tem que guardar as divisões, tem que guardar a pátria, tem que guardar o seu posto. É preciso ser legítimo, como um soldado que cumpre regras, como um soldado que obedece, como um soldado que está atento. Aquele que luta de forma legítima é um guardião da sua coroa. Conta-se uma história de Alexandre o Grande general, por isso já o nome, Alexandre o Grande. Ele estava passando revista ao seu exército, e ele estava indo nas fileiras, e as tropas estavam todas alinhadas, e todos os soldados esperando o seu general em posição, e de repente ele percebe que nas fileiras dos soldados tinha um soldado lá, todo desleixado, barbudo, com barba por fazer, não estava em formação, estava descansando no momento que não deveria, estava como se nada tivesse acontecendo aí, nem dando atenção às regras e à disciplina. E Alexandre, passando em revista, notou aquele soldado desalinhado e disse assim: soldado, qual é o teu nome? E o soldado disse: meu nome é Alexandre. O general levou um susto e disse: você tem o meu nome. Então, ou você se alinha, se apruma, se acerta, seja legítimo, ou você muda de nome. Seria mais ou menos uma parábola com o cristão. Ou nós, como cristãos, agimos como cristãos, sejamos como cristãos, ou é melhor não dizer que é cristão. É preciso lutar legitimamente, mas tem soldados rebeldes, tem soldados traidores, tem soldados desleais, tem soldados que não são fiéis às suas coberturas, e por isso, com certeza, estão colocando as suas coroas em jogo, em perigo. A primeira dica é que você seja um soldado cumpridor de regras, legítimo nas fileiras, obediente ao teu general, cuidando da tua coroa. A segunda dica, para você ser um bom guardião da sua coroa, está em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, mas subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Se por um lado, na primeira figura, nós temos do soldado legítimo, que cumpre regras, que atua segundo as regras para cuidar da sua coroa. Por outro lado, a figura aparece agora do atleta. O apóstolo Paulo agora está falando do atleta. Ele se compara ao atleta cristão. Tinha se comparado como um soldado cristão, agora como um atleta.
ele vai dizer assim: todos os atletas correm. Ele está falando aqui do estádio, ele está falando aqui das corridas, daquela modalidade de esportes da época. Ele diz: eles estão correndo para ganhar uma coroa. Quando um campeão ganhava, era coroado, ganhava uma coroa com folhas, geralmente de louro, alguma coisa assim parecido, né? Para poder demonstrar o campeão, era colocado uma coroa. E Paulo diz aqui: nós estamos também num jogo. Nós estamos no jogo da vida, nós estamos na corrida da fé, nós estamos no estádio que é esse mundo, e nós precisamos trabalhar com disciplina o nosso corpo. Ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão, eu me disciplino, não combatendo ao incerto, não concorrendo a uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Então a primeira dica é a legitimidade, a segunda dica é a disciplina. Precisamos ter disciplina na vida espiritual para podermos guardar a nossa coroa. A ideia aqui do atleta se exercitando, e a Bíblia diz: o exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício da piedade para tudo é proveitosa. O exercício da piedade, que coisa maravilhosa! Aqui comparado com os exercícios físicos, o atleta, nós temos amizade com muitos atletas, e a gente sabe a dedicação deles. Mandar um abraço para o Marcelo aí, que está sempre nos assistindo também. Ele estaria aqui, ele poderia falar para você como que é o atleta, como que ele tem que se preparar, todas as renúncias, todas as comidas que ele não pode comer, todas as coisas que ele não pode fazer, os lugares que ele não pode ir, as bebidas que ele não pode beber. É uma disciplina. Paulo diz: eu subjugo o meu corpo, eu escravizo o meu corpo para que possa correr bem. Todo atleta, ele tem uma preparação, ele se prepara para poder ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que não vale nada, vale só para esse mundo, para a fama, mas não vale nada para a eternidade. Nós não, nós estamos aqui como atletas disciplinados para ganhar a coroa da vida. E quais são as disciplinas que nós temos que praticar como cristão? Devemos ser disciplinados na oração. Por exemplo, muitas pessoas não oram como deveriam, muitas pessoas não têm disciplina, começam uma campanha de oração, oram 7 dias, acabou a campanha, acabou a oração. A oração tem que ser uma disciplina, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, orar sem cessar. Temos que ser disciplinados na oração, temos que ser disciplinados na leitura da palavra de Deus. Tem cristão que lê a Bíblia só no dia do culto, tem cristão que nem lê a Bíblia. E diz que é cristão. É preciso ler a palavra, é preciso ser disciplinado na palavra. Tenha a sua Bíblia na cabeceira do seu quarto, na sala do seu escritório, na sala de estar. Tem que ter uma Bíblia sempre no trabalho, aonde você estiver, na bolsa, no carro, uma Bíblia, para que você possa ler. A palavra de Deus não é enfeite, a palavra de Deus tem que ser lida, a palavra de Deus tem que ser lida com disciplina. A palavra de Deus tem que ser estudada, a palavra de Deus tem que ser reverenciada, a palavra de Deus tem que ser examinada, a palavra de Deus tem que ser praticada. É uma obediência disciplinada àquilo que Deus falou. Não é à toa que a Bíblia toda tem a expressão assim diz o Senhor, eis que assim diz o Senhor, e veio a palavra do Senhor. Por que Deus fala? Deus fala para que nós possamos ouvir e praticar a palavra, sermos disciplinados. Eu me pego refletindo às vezes o lado humano do pastor. O lado espiritual do pastor é assim: não, quando voltar os cultos, a igreja vai estar cheia, vai ser um avivamento, vai ser uma alegria, vai ser uma glória. As pessoas que não vinham na igreja agora vão vir, as pessoas que estavam afastadas vão voltar para Jesus, as pessoas que estavam, elas vão voltar, vai ser uma maravilha, glória a Deus. Esse é o lado espiritual do pastor, o lado da fé, que é esse que eu pendo mais. Mas às vezes eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu me pego refletindo, como será a volta depois dessa pandemia? Será que muitos não perderam aquilo que tinham ganho?
Será que muitos não vão perder, não se acostumaram a ficar em casa? Será que muitos não se acostumaram a não ter que dar satisfação para pastor? Não precisa mais vir na igreja, né? Ou como se tivesse que fazer isso, mas de uma forma disciplinada. Muitos se desacostumaram de cumprir as escalas de serviço, de trabalho. Será que muitos não vão se acostumar a esta vida caseira, a esta vida isolados? Será que eu tenho esta preocupação? Me perdoe se eu estou demonstrando aqui uma certa fraqueza, mas eu tenho essa preocupação. Como será a volta? Será que muitos não perderam a disciplina? Será que muitos não perderam a legitimidade? Como será a volta? Eu prefiro o lado do pastor espiritual, e eu vou crer que tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser grande, mas eu me pego refletindo e pensando nos meus 30 e poucos anos de experiência cristã. Eu tenho que orar para que as pessoas não percam aquilo que tem ganho, que as pessoas não percam aquilo que já chegaram. Aonde já chegamos, diz o apóstolo Paulo, tenhamos fé e esperança. Naquilo que já chegamos, não vamos perder o que nós já temos ganho. A disciplina é importantíssima. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou um atleta cristão, eu estou correndo atrás de uma coroa que não se corrompe, eu estou lutando pela coroa da vida, eu estou jogando o jogo da vida, eu tenho regras e eu tenho disciplina a cumprir. Não importa se o meu corpo tenha que ser subjugado à escravidão, mas eu vou me disciplinar para poder alcançar a minha coroa. Se você está na sua casa e se você está entendendo a mensagem, diga glória a Deus, porque eu estou terminando e chegando na terceira dica do verdadeiro guardião da coroa: legitimidade, disciplina e determinação para vencer a tentação. Tiago 1,12. Tiago 1,12. A palavra do Senhor fala. Meus irmãos, esse texto é poderosíssimo. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz o texto na sua Bíblia, na minha Bíblia, na palavra de Deus: feliz o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Para você guardar a sua coroa, você precisa determinar que você não vai cair na tentação, que você vai amar a Deus. Para todos que o amam, a coroa da vida é para quem ama a Deus. Não que a tentação não é realidade, não que ela não exista, não que ela não nos afete, ela está aí, o tentador está solta. Nós lemos no início que a igreja de Esmirna, na cidade de Esmirna, ia passar por uma tentação de 10 dias, iam ser perseguidos, iam ser tentados, iam ser lançados na prisão, mas mesmo assim eles tinham que ficar firmes até o final para ganhar a coroa da vida. Aqui está dizendo: feliz o homem que sofre a tentação, mas não cai na tentação, porque quando provado, ele receberá a coroa da vida. Só os que vencem a tentação receberão a coroa. Só os que vencem a tentação desse mundo chegarão no céu para receber o inteiro galardão. A tentação vem, o tentador está solta. Não podemos evitar a tentação, mas podemos lutar para que ela não nos escravize e não nos faça cair. É como eu sempre brinco: não dá para evitar um passarinho voar em cima da sua cabeça, mas você pode evitar que ele sente na sua cabeça e faça aquilo que você já sabe na sua cabeça. Não dá para evitar ele voar em cima de você, mas ele não pode sentar na sua cabeça e fazer coisa suja ali. Não. Então você deve evitar esse tipo de tentação. A tentação pode retirar a coroa de muita gente. Seja firme diante dela, seja firme, não amoleça, não baixe a guarda. O crime não compensa, o pecado não compensa. O que compensa é você vencer a tentação com disciplina, legitimidade e chegar na presença de Deus e receber a sua coroa. Olhamos para o nosso Senhor Jesus, no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que ele foi tentado.
A tentação veio também para o nosso Senhor, que é o nosso modelo, é o maior exemplo de vitorioso sobre a tentação. Capítulo 4, verso 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se tornem pães. E a passagem é bem longa, você já conhece, mas eu quero que você preste atenção, que a Bíblia diz que ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação existe, o diabo vai te tentar, o diabo tentou Jesus e vai tentar a qualquer um de nós. O verso 3 diz: chegando-se a ele o tentador chega, ele sempre chegará para o cristão. É responsabilidade nossa não ceder aos seus apelos. Quando o diabo tentou Jesus e tentou que ele fizesse algo fora da vontade de Deus, ele disse: para trás, Satanás. Ele não cedeu à tentação. E no capítulo 2 de Hebreus, versículo 18, é um texto que eu preciso ler para você. Capítulo 2 de Hebreus, versículo de número 18, diz assim: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Está falando de Jesus, que foi tentado, padeceu a tentação, agora ele pode socorrer. E o capítulo 4, versos 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém como que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Que coisa gloriosa! O nosso Senhor Jesus em tudo foi tentado. E alguém disse uma vez para mim, perguntou: o que é tudo? Eu falei: tudo é tudo. Então, tudo que você imaginar de tentação, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, até no que você pensou. Qualquer coisa que você tenha pensado, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Aleluia! Sem pecado. Aí diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que coisa gloriosa, meus irmãos! Chegar até ele, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Chegar até ele e dizer: Senhor, estou sendo tentado nesta área. Senhor, a tentação está chegando, o tentador está vindo. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque o Senhor já foi tentado e o Senhor não pecou. Me ensina como que é esse negócio de não cair na tentação, de não pecar. Me ensina, Senhor. E aí ele vai dizer assim: eu ensino. Abra sua Bíblia em 26:41 de Mateus. Jesus vai dizer isso para cada um de nós. Abra sua Bíblia em 26 de Mateus 41. E Jesus vai ensinar como não cair na tentação como ele. Mateus 26, versículo 41. O texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne não se converteu. Quem se converteu foi o teu espírito. A carne é fraca. É preciso que você de dentro para fora comande a sua carne. Do espírito para fora você comande a sua carne. É preciso que você diga não ao cigarro, não à maconha, não ao crack, não ao adultério, não à prostituição, não ao homossexualismo, não à violência. Você precisa dominar o seu corpo. Você precisa dizer não. A carne é fraca, a carne quer pecar, a carne gosta de pecar, mas o espírito está pronto. E então por isso precisamos fazer as coisas do espírito, que é orar e vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí alguém pode me dizer ali do outro lado, né? Porque você pode estar assistindo essa pregação agora e dizer assim: ah, pastor, mas você não sabe a minha tentação, muito grande. Você não imagina o que eu passei, você não imagina como eu enfrentei, você não imagina o que eu estou enfrentando. Eu não imagino, mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu vou dar uma palavra para você que diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que o possais suportar. As provações e tentações são desafios, são testes de Deus na nossa vida, nunca para nos abater, porque Ele nunca vai permitir uma tentação além do que nós podemos suportar. Não veio sobre vós tentação senão humana, é humano, não é desumano. A tentação que vem, ela pode ser resistida, mas é preciso ser um guardião. É preciso ter disciplina, é preciso ser autêntico, é preciso ser legítimo, é preciso orar e vigiar, é preciso entender que o Senhor está ali para te ajudar na hora da tentação. Olha o que diz o texto: com a tentação Ele dará o escape. Então Deus já tem uma saída para você, Deus já tem uma forma de te livrar da tentação, Deus já tem uma maneira de manter você em pé com a sua coroa na cabeça. Ele já tem a maneira. Ele diz aqui: Ele dará também o escape para que possais suportar. Então vai ali uma tridica, né? Uma dica trilegal para você. 3 dicas do guardião da coroa. Lute legitimamente como um bom soldado. Seja disciplinado como um bom atleta. E seja um vencedor de toda tentação. Eu vou encerrar com um texto de Apocalipse capítulo 4. Eu quero que você confira esse texto maravilhoso que está no capítulo 4, versículo 10. Diz assim: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do seu trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade todas as coisas foram criadas. Esta cena, ela acontece no céu. Esta cena que fala os 24 anciãos tirando coroas das suas cabeças e depositando aos pés do Rei dos Reis, é uma cena que ainda vai se cumprir. Ela ainda não aconteceu, é uma cena futurista. Quando nós chegarmos na glória, o capítulo 4, ele vai mostrar a igreja arrebatada, representada nos 24 anciãos, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a igreja, os santos do Velho e do Novo Testamento. Eles se achegarão diante do trono de Deus, e eles pegarão as suas coroas, e eles lançarão aos pés do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e cantarão um cântico de adoração, dizendo: digno tu és. É para ti esta coroa. Não tem aquele costume de tirar o chapéu? Nós vamos tirar a coroa para o nosso Deus. Nós vamos depositar a nossa coroa na presença daquele que é digno, que nós amamos, que nós adoramos. Esse é um dos acontecimentos futuros mais lindos que está para acontecer. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: esta coroa, você terá uma coroa para tirar aos pés do Senhor Jesus? A cena se dará no céu. Você estará lá. Você estará lá para tirar a sua coroa e depositar aos pés do Senhor Jesus? Se você tem certeza disso, dê um glória a Deus na sua casa, glorifique o Senhor e continue sendo um guardião da fé. Se você não tem certeza disso, é hora de ter. É hora de você acordar, é hora de você se disciplinar, é hora de você ser um cristão legítimo, é hora de você dizer: Deus, eu vou vencer este pecado, essa tentação, eu não vou deixar a minha cabeça sem coroa, eu quero ter uma coroa para tirar aos seus pés na eternidade. Eu não vou parar, eu vou continuar, Senhor, para que o Senhor possa me conservar até o final. Eu estarei orando agora, nesta direção, e você acompanhe comigo nesta oração. Chegue ao trono da graça do Senhor e estaremos clamando a Ele nesse instante. Pai Celestial, a Tua palavra foi pregada, a mensagem foi pregada, a fé está brotando no coração de cada pessoa que agora está ligada
nesta palavra. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, levanta cada homem e cada mulher como guardiões verdadeiros da coroa, guardiões da coroa da vida. Senhor, que todos sejam soldados legítimos, que não se embaraçam com as coisas deste mundo, mas que estejam atentos às ordens do general Jesus Cristo. Senhor, que eles sejam como atletas, oh Deus, que correm legitimamente, que correm com disciplina, que correm fazendo exercícios de piedade, renunciando aquilo que não serve para o esporte da vida, para a coroa da vida. Senhor, eu te peço também, aqueles que estão sendo tentados, ou aqueles que serão tentados, ou que o Senhor venha com poder sobre eles, dando-lhe graça, dando-lhe força, para que possam suportar. Ó, tu, Senhor Jesus, que fostes tentado em tudo, e és aquele que pode socorrer. Ó Senhor, ajuda-nos, ajuda agora cada pessoa. Ó Deus querido, que todos sejam fortes diante da tentação, que não caiam na tentação, que não abandonem a tua palavra, que não abandonem o teu reino, que não deixem de cantar e adorar e buscar a tua face, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, todo aquele que vencer a tentação receberá a coroa da vida. E este é o culto da esperança. Esta é uma palavra de esperança que eu declaro agora sobre cada pessoa sintonizada em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos cantar, vamos declarar verdades para o nosso Deus nesta hora. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar. Não pare de adorar. Gaste a sua vida no exercício da fé e da piedade aos pés do Senhor. Aleluia. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, deixa Aleluia. queimar. Deixa queimar. Deixa queimar esse fogo do Espírito na sua vida. Deixa queimar. O Espírito Santo está te fortalecendo nesta noite. O Espírito Santo está te dando força contra a tentação, Deixa queimar. contra os embaraços desta vida. Deixa queimar. O Espírito Santo está se manifestando na sua vida agora. Deixa queimar. Oh! Ele está ardendo esse fogo, o fogo da presença, o fogo que não queima, o fogo que não para, o fogo que não dorme sobre a tua vida agora. O Espírito Santo te fortalecendo, aleluia. Oh Senhor, oh, larará, 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 Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. aleluia.
deixa queimar. Que a palavra de Deus continue ardendo em nossos corações. Que essas verdades possam aquecer a nossa vida em tempos de crise, em tempos de frieza espiritual. Que este fogo do Senhor possa nos levar tão firmes, tão fortes, a ponto de vencermos todo e qualquer embaraço, toda e qualquer tentação. E no final, recebermos a coroa, entrarmos na glória e tirarmos a nossa coroa somente diante daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus cele esta palavra no seu coração, a você e toda a tua casa. Domingo nós estamos aqui no nosso culto online outra vez, na sua casa, sintonize, convide pessoas, ligue para alguém, mande ali o link para que as pessoas possam estar sintonizando também e possam estar assistindo o nosso culto online. Nós, como prometemos, vamos estar orando agora pelos pedidos de oração. Eu vou chamar aqui o evangelista Valdeci com a caixinha. Nós já temos aqui oração para a Rose Oliveira, oração para o irmão Kleber, Ismael, Jéssica, Célia, Juliana, Dani Pereira, Andréia. Temos aqui os motivos todos aqui bem descritos. Temos também aqui para o Marco Henrique ou Márcio? Márcio Henrique. Muito bem. Nós já estamos aqui com os pedidos que já estão. Vou colocar aqui na nossa caixinha, olha aqui, ó, poder da oração, hein? E nós vamos colocar todos esses nomes aqui e vamos estar clamando agora em uma só voz, pela sua vida, pelo seu pedido. Esses pedidos vão ficar aqui na igreja, a gente vai continuar orando por você, aqui no nosso tabernáculo de oração, e Deus fará a obra na sua vida. As janelas do céu estão abertas. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o único que nos pode abençoar. Vamos crer. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, sabemos que a Tua palavra dita nesta noite, Senhor, vai ao encontro das nossas necessidades, ó Pai. Nós somos um povo que precisa, Senhor, do Teu amor, que precisa da Tua bênção, que precisa da Tua cura e da Tua restauração, Senhor Jesus Cristo. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é o grande Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Nós depositamos em Ti a nossa confiança, Senhor Jesus. E necessitamos de uma intervenção Sua sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre a nossa segurança nessa terra, Senhor. Porque nós somos os Teus filhos, ó Pai. Somos, Senhor Jesus Cristo, pessoas que lutam, Senhor, batalhadoras, Senhor, nesta terra contra as hostes dos mares, contra as hostes do inferno, Senhor Jesus Cristo. E cremos no poder eterno da Sua mão. E decretamos a Tua bênção, Senhor, sobre esta família que nos ouve, sobre esta família que ora conosco em sua casa, Senhor Jesus. E que a saúde e que a bênção de Deus seja determinada nos corações agora, pelo poder vivo da Tua palavra. Tu és o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, que tudo pode fazer. Te agradecemos pelas bênçãos desde já recebidas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. O poder da oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe teu lar, tua casa, tua família. Te prospere, te dê saúde, te proteja e te dê a paz. A paz de nosso Senhor Jesus. Shalom Adonai, a paz seja sobre a tua casa.